Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um ponto da palavra bastante conhecido, que é o Salmo 23. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aleluia. Irmãos, é um ponto das Escrituras que muitos recitam, muitos conhecem, porém, irmãos, sabemos que a palavra de Deus é viva e tem eficácia, e cada vez que o Senhor quer fazer uma obra por meio da sua palavra, não importa, irmãos, que ela seja tão conhecida, até decorada por muitos, mas é a palavra de Deus que tem virtude, que tem poder, que transforma o pecador, que faz obra, que liberta, que ilumina, que revela e guia o crente. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, esse é um salmo de Davi, e Davi sabia bem, como pastor de ovelhas que ele foi, irmãos, agora ele pastoreava um povo, pois ele era rei no povo de Israel, mas ele sabia, irmão, que ele também era ovelha, e que assim como ele pastoreava o seu rebanho, a nação eleita de Deus era pastoreada pelo Senhor. Então ele disse aqui pelo Espírito Santo, e ficou escrito, irmãos, este verso tão conhecido, tão importante: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não falta nada para o crente, não falta socorro, não falta o alimento, não falta milagre, mas também não falta prova, irmão. Se não falta nada, é nada. Dor, lágrima, também faz parte. Mas o Senhor continua sendo o seu e o meu pastor. É melhor passar prova com quem pode nos socorrer do que passar prova, angústia, vale de morte, sem socorro. Então, irmão, irmã, quem está ouvindo esta palavra, esteja o irmão onde estiver, no Brasil ou noutra nação, esteja o irmão ou a irmã passando por situação
inusitada situação que o irmão, a irmã nunca imaginava passar. O teu pastor não te deixou e não te deixará. Se tiver que passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor passará contigo, não te deixará e nem te abandonará. E o salmista Davi, irmãos, que escreveu este salmo, ele viveu a vida dele antes de ser rei, irmãos, como pastor de ovelhas. E ele conhecia cada situação, cada momento que era de vital importância para o animalzinho indefeso e que o pastor tinha que vir ao seu socorro. E ele sabia que agora a alma dele e de todos os demais de Israel e do povo de Deus, irmão, dependia do pastor celeste, do sumo pastor das ovelhas. Ele sabia que sem o socorro, a guia, a voz, o brado, o cuidado do pastor, a ovelha se perderia. Sabia que o leão andava em derredor rugindo, sabia que precisava do cuidado do pastor e que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria. Irmãos, nós somos também, comparativamente aí dentro da palavra, ovelhas de Jesus Cristo, e Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Agora, irmão, não faltar nada, quer dizer nada. Não vai faltar bênção, não vai faltar o socorro, não vai faltar, irmãos, os bons momentos da vida do cristão, mas também não vai faltar prova, não vai faltar dor, nada, não vai faltar, vai ter. Mas o Senhor é o nosso socorro. Quem está ouvindo esta palavra aqui na congregação ou na tua casa, onde estiver, não importa. Quem sabe, às vezes, alguém até dentro de um carro, de um caminhão, não importa. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E ele, Davi, como foi pastor de ovelhas, ele sabia muito bem, irmãos, ele sabia muito bem como que as ovelhas se comportavam e o que elas apreciavam e o que elas temiam. Então ele, como pastor, guiava para ir num bom pasto. Às vezes tinha que atravessar pelo vale, e às vezes era um vale de grandes montanhas de um lado e de outro, onde formava gargantas, formava, enfim, irmão, precipícios, e que precisava do redobrado cuidado do pastor para chegar do outro lado, onde haveria pastos verdejantes. Irmãos, o Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor atravessa conosco vales e montanhas para chegarmos em pastagens verdejantes nesta vida presente, que é uma caminhada, mas esta caminhada está indo rumo à glória eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá tristeza. Glória ao nome do Senhor, onde estaremos sempre com o Senhor. Então, nesta manhã, quem sabe, e isto não temos dúvida, não é, irmão, que milhares e milhares de pedidos de oração existem, alguns passando por momentos tão difíceis, alguns passando pelo vale da sombra da morte. Mas, irmão, o salmista dizia: eu não temo mal algum, porque, irmão, a hora que findar esta vida, começa para nós a glória eterna, a glória ao nome do Senhor. Então, consolemo-nos por esta palavra,
até mesmo alguém que está ouvindo com dificuldade, quem sabe a última ou uma das últimas vezes que ouve a palavra, mas guarda isto contigo: o Senhor é o teu pastor, não te abandonará, não te deixará. Ele é o único que passa para o outro lado da vida, junto conosco. Glória ao nome do Senhor. E aqui, nesta caminhada, irmão, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva às águas tranquilas, por amor do seu próprio nome, irmão. Ele nos refrigera, Ele estende a sua mão amiga para nós, e sabemos, irmãos, que ainda, como diz aqui, irmão, se eu tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, e o vale da sombra da morte, irmão, são as últimas horas de vida de uma pessoa, é um momento que precede a morte, é triste, mas é verdade, irmão, mas mesmo aí, o crente não teme, porque, irmãos, o salmista dizia: eu não temeria isto não, nenhum mal, porque eu sei que tu estás comigo, eu sei que tens na tua mão a vara e o cajado, e isto me consola. Irmãos, a gente já ouviu esta palavra dezenas e dezenas de vezes, ao longo da caminhada de mais de 6 décadas, já indo para 7 décadas, caminhando nesta graça, se ouviu muitas vezes, e sei que muitos irmãos aqui e irmãs já ouviram esta palavra. Mas veja aqui, irmão, a profundidade desta comparação que o Espírito Santo guiou Davi para deixar escrito para nós: ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Não temamos, irmãos. Ah, mas eu não queria morrer agora. É bem, Deus pode prorrogar os teus dias, mas a morte vai vir. Se não vem daqui a pouco, vai vir daqui um pouquinho mais tarde. Se não vier mais tarde, vem depois. Para sempre ninguém fica aqui. Nós não ficaremos. Passaremos por este vale, mas passaremos para o outro lado da vida, junto com o pastor das nossas almas. E nada nos faltará. Nada te faltará, irmã. Nada te faltará, irmão. O pastor, e Davi era pastor de ovelhas, e ele usou esta metáfora, esta comparação, com muita propriedade, porque ele vivenciou cuidar de ovelhas. Então o pastor normalmente usava 2 ferramentas importantíssimas. Era a vara, que realmente era uma vara, de 1,80 m, 2 metros de altura, e o cajado. Eram 2 ferramentas. O cajado era menor e tinha uma parte curva, como um cabo de guarda-chuva, para a gente imaginar bem. Era o cajado. E eram 2 ferramentas importantíssimas. E aqui a palavra diz que a ovelha, vendo a vara e o cajado na mão do pastor, ela não temia mal algum e sabia que o pastor estava ali, e a hora que olhava para a vara e para o cajado, trazia consolação. Irmãos, a gente que já tem 6 para 7 décadas de caminhada nesta graça, já viu e ouviu muita coisa. E já ouvi palavra, ainda mesmo quando moço, adolescente. Cuidado, irmão.
Jesus é o nosso pastor, mas ele tem a vara na mão, hein? Cuidado com a vara. Irmão, mas como é que a palavra, o Espírito Santo fala que essa vara consola? A vara do pastor, irmãos, que está na mão de Cristo, não é para bater em ovelha, é para espantar lobo. Por isso a ovelha se consolava. O lobo está vindo, dente aberto, boca aberta, dente arreganhado aí. Mas eu olho para o meu pastor, ele está com a vara na mão, uma vara de 2 metros. Uma varada no lobo, ele vai embora. Irmão, irmã, o que é que está acontecendo na tua vida? Você é a ovelha de Jesus Cristo. Não tema, o teu pastor, o nosso pastor Jesus Cristo, nos defenderá. A glória e o nome do Senhor. O consolo da ovelha diante da situação de iminente problema, iminente ataque de um lobo, de um urso e outras feras que tinham pelo deserto ali, irmão, do Oriente Médio, até hoje tem, mas naquela época muito mais. Era o consolo olhar para o pastor e saber que ele estava ali. Uma das mãos, o cajado, que parece um ponto de interrogação, era de uma importância enorme. Do outro lado, a vara, 1,80 m, 2 metros, irmão, mais ou menos isso aí. Para bater na fera, e se a ovelha com medo, descuidada, caísse numa cova, que a mão do pastor não alcançava lá embaixo, ele segurava na ponta oposta da curva do cajado, e ali, irmãos, encaixava certinho. Se era uma ovelhinha, encaixava no peito, para puxar para fora. Se era uma ovelha maior, encaixaria ou na pata dianteira ou no pescoço, e o pastor tirava para fora. Irmão, continua a tua marcha. Teu pastor não te deixou e não te deixará, e ele tem na mão instrumentos, poder, armas maiores e mais fortes, porque a mão do Senhor vai onde um cajado não iria. A mão do Senhor te alcança na profundidade da tua prova, na cova que a tua alma se encontra. Crê somente e verá o cumprimento da palavra na tua vida. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor das nossas almas, irmãos. Davi foi pastor e o Espírito Santo o guiou para deixar escrito esse salmo tão maravilhoso, tão lido, tão conhecido, tão, irmãos, decorado por tantos, mas de uma profundidade, de um valor e de uma eficácia, porque a palavra de Deus é eficaz, irmão. Ela funciona, ela age, ela atende o clamor daquele que está numa cova. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É verdade que não falta prova, não falta contratempo, não falta lágrima na vida do crente, não falta momentos de tristeza, mas tudo isto faz parte, irmão, do polimento e do acabamento da nossa salvação. E nesta manhã, o Senhor manda esta palavra, tão conhecida, tão lida, decorada, falada em sociedades, falado por muitos, mas que tem a eficácia naquele que crê. E aqui está um grupo de crente. O Senhor é o teu pastor, irmão. Não vai te faltar o que você pensou, o que você temeu.
Irmã, é o Senhor Jesus o pastor da tua alma, e não vai acontecer aquilo que o inimigo soprou no teu ouvido e perturbou a tua mente também. Irmãos, o pastor, para encontrar pastagem verdejante, às vezes tinha que atravessar alguma serra, algum maciço montanhoso. E entre montanhas existem vales, precipícios e lugares difíceis de passar. São gargantas, são passos. O que consolava a ovelha que tinha que passar, às vezes, irmãos, num lugar que, vamos dizer, à direita era o paredão da montanha, à esquerda o precipício e uma parte ali muito estreita. O pastor se punha por guarda. O pastor ficava protegendo o lado do perigo. Estendia o cajado, apoiava a ponta numa pedra, formando um anteparo, formando como um guarda-reio, um anteparo para não cair para o precipício. E com a mão direita o cajado. A ovelha olhava e sabia: se eu escorregar, a vara ali está como um anteparo, como uma guarda. E se assim mesmo eu for caindo, ele consegue me catar, me pegar com o cajado que segurava, irmão, e punha no caminho de volta. Então a ovelha sabia que era perigoso, e o pastor ficava ali, vamos dizer, aqui está o precipício, ele ficava de costa ali para o precipício, com a vara estendida, como uma guarda, como uma proteção, e o cajado com a mão na ponta reta, que estava ali. Se alguém escorregar aqui, o pastor catava. Então a ovelha criava coragem e uma a uma ia passando. Tinha consolo. O perigo estava ali, mas olhando para o pastor, olhando a vara como um anteparo, olhando o cajado na mão dele, me cata aí se eu cair. Consolava e cada um passava. Irmão, você está passando por um vale, você está passando por um momento difícil, mas a palavra está aqui nesta manhã. O Senhor é o teu guarda, a tua direita e a tua esquerda. Não tema, irmão, não tema, irmã. Jesus se declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela ovelha, e o Senhor já deu a vida por ti e por mim, irmão. E Ele é o guarda fiel do seu povo. Não tema, atravesse este vale, atravesse, irmã, esta enfermidade, esta dor, esta luta. Atravesse inclusive desta vida para outra. O Senhor não te deixou e não te deixará. Glória ao nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, se o Senhor está contigo, comigo, irmão, por que temer? Vai avante, atravesse. O Senhor está te vendo, te protegendo, te guardando. Glória ao nome do Senhor. E nos guardará, irmão, no momento da nossa travessia desta vida para outra. Ah, meu Deus, a palavra está falando de morte. Ah, meu irmão, quem está vivo, o que espera? A morte, que a vida nós já temos. Ainda não temos a morte, mas ela virá. E é apenas um trampolim, é apenas uma porta, uma passagem para a vida eterna com o pastor das nossas almas.
Glória ao nome do Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmão, o Senhor tem cuidado de nós. É verdade que estamos num mundo, irmão, cheio de surpresas, cheio de maldade, cheio de perigo. Mas vamos clamar: Senhor, não me deixe. Permita que eu esteja sempre perto de Ti, porque contigo eu atravessarei o vale da morte e Te glorificarei do outro lado. E diz mais aqui a palavra, irmão: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, sirvamos a Deus. Irmã, sirva a Deus. Não saia da casa do Senhor. Não quer dizer ficar dentro da casa de oração, dormir aqui, viver aqui, comer aqui. Não, não é isso, irmão. Aqui está para nós virmos oferecer um culto sagrado ao nosso Deus. Porém, na nossa casa, no nosso trabalho, na viagem, no dia a dia, na faculdade, na escola, onde estiverem, irmão, vamos habitar com o Senhor habitando em nós, nós sendo o lugar da habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegará o dia, irmão, que as portas eternas se abrirão e entraremos cantando o hino da vitória. Assim, a bondade e a misericórdia do Senhor não te deixou, irmão, e não te deixará. A bondade e a misericórdia do Senhor está te seguindo até agora e te seguirá para a vida eterna. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não falta bênção, não falta prova, mas aquele que tem prova vai ser aprovado em nome do Senhor Jesus. E um dia cantaremos o hino que nunca foi cantado. É a palavra, Deus seja louvado.